Médico, especialista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, é o diretor deste instituto, o primeiro estrangeiro a estar nos comandos da instituição. Seja bem-vindo, Filomeno Fortes, a este Conversas ao Sul. Estamos a falar muito da pandemia, deste novo coronavírus. Perdoe-me, mas ele já não é assim tão novo, estamos já todos muito fatigados de escutar este nome deste coronavírus. Pergunto-lhe, esta era uma pandemia que se podia prever? Sem dúvida, David, porque nas últimas décadas nós temos assistido a alterações climáticas muito graves com o aquecimento global, tem havido uma manipulação do meio ambiente muito agressiva, nós temos assistido a muitos movimentos migratórios com grandes instabilidades sociais e económicas e nos últimos anos nós temos assistido já, nos últimos 20 anos, por exemplo, nós tivemos em 2002 a primeira epidemia do SARS-1, neste caso, síndrome respiratório agudo. Depois, em 2005, por exemplo, tivemos em Angola uma epidemia muito severa de Marburg. Depois em 2012, voltamos a ter uma epidemia de um coronavírus que foi chamada síndrome respiratório do Médio Oriente. Posteriormente, continuamos com muitos surtos epidémicos, principalmente em África. Tivemos o ébola, que infelizmente neste momento ainda nem sequer foi declarado como tendo já terminado. O último caso, até prova em contrário, foi considerado curado no mês de fevereiro. E depois tivemos outros surtos epidémicos, como febre amarela, tivemos dengue, tivemos zika, tivemos chikungunya, e havia uma previsão de que, de repente, pudesse acontecer algo mais grave. Ou seja, é como se a própria natureza fosse avisando de que uma grande pandemia poderia estar para chegar e esta poderá não ser a pior. Ainda há dias, Bill Gates anunciava que poderia aparecer uma pandemia ainda mais devastadora. Sim, David, eu queria sublinhar que no dia 10 de outubro do ano passado, o próprio diretor da OMS, em Lyon, em França, fez uma declaração pública a dizer que em qualquer altura nós iríamos ter uma epidemia, uma pandemia a nível mundial e que nós não estávamos preparados para ela porque, infelizmente, metade da população não tem acesso a serviços de saúde regulares e depois ele falou no número que eu pensei para mim que estaria muito subestimado, que 100 milhões de habitantes a nível mundial estariam desempregados a viver abaixo do índice da pobreza. Portanto, havia realmente já essa percepção, mesmo a nível da própria Organização Mundial da Saúde. Professor, mas haviam essas orientações da Organização Mundial de Saúde, a ciência foi também ela prevendo que poderiam estar a chegar pandemias destas, mas a verdade é que os Estados não se prepararam atempadamente para uma crise sanitária como esta. Os países em vias de desenvolvimento, para quem viveu tantos anos em África como eu, as prioridades normalmente são outras. Nós vivemos com muitas dificuldades, com índices de pobreza graves e aqui a preocupação é dar comida à população, tentar emprego para a população. Portanto, a questão das pandemias ou das epidemias não são exatamente uma grande preocupação. E a nível dos países desenvolvidos, sim, aqui temos uma crítica a fazer, porque os serviços de saúde deviam estar mais prevenidos para isso. E estamos a recordar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que uma grande parte da população nem sequer tinha acesso aos cuidados de saúde primários de forma gratuita. Portanto, é um sistema de saúde que o Barack Obama conseguiu modificar, mas o atual presidente, Trump, acabou por voltar à mesma situação. Portanto, nestes países mais desenvolvidos, realmente não se justifica que não houvesse essa preparação. O professor é diretor do Instituto de Medicina e Higiene Tropical, aqui em Lisboa, um instituto que é muito importante no âmbito da saúde pública, não só em Portugal, mas também na comunidade de países de língua portuguesa. Que iniciativas estão a ser tomadas para conseguir aqui criar uma estratégia para todos estes países que falam português? Nós, neste momento, criamos uma plataforma que chamamos Plataforma 360 do Instituto de Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, nós somos uma unidade orgânica da Universidade Nova de Lisboa
e colocamos depois o apêndice CPLP. Criamos um microsite no nosso site, portanto, do Instituto, que está voltado para os países de língua oficial portuguesa no geral e, em particular, para os países africanos de língua oficial portuguesa. Criamos 4 grupos com investigadores, com cientistas, um na área da clínica, outro na área da epidemiologia, saúde pública, outro na área da biossegurança e outro na área da virologia. Estes grupos selecionam a nível mundial literatura atualizada, eles fazem a crítica dessa literatura e colocam à disposição em português para toda a lusofonia. Neste momento nós estamos com cerca de 60 mil visualizações. Temos estado a encorajar os nossos colegas a nível dos países de expressão portuguesa a recorrerem ao nosso microsite, porque realmente a informação ajuda, inclusive, sobre regras a tomar, a história do confinamento, o tratamento, portanto, algumas coisas que podem ajudar na definição de políticas e estratégias. Professor, muitos telespectadores que nos estão a ver, tanto em Angola como em Moçambique, gostavam de saber qual será a previsão de como é que esta pandemia se poderá desenvolver. Há alguma resposta a esta pergunta? Vai depender de alguns fatores. Nós, neste momento, está claro que o fator raça não é o que se pensava, efetivamente. Nós tivemos o cuidado de dizer que não havia evidências e, neste momento, nos Estados Unidos, já se verificou que os afro-americanos, neste momento, são o grupo com maior morbilidade. Portanto, estamos a desmistificar isso. Continuamos preocupados porque os nossos países não estão preparados efetivamente para terem um grande número de doentes em estado grave. A questão da ventilação assistida é preocupante e depois o rastreio, o confinamento, o controle epidemiológico precisa de ser bastante reforçado. E aí nós fazemos um apelo para que os países que já adquiriram alguma experiência e que têm alguns recursos possam apoiar os nossos países a nível da África. E só assim faz sentido vivermos todos no mesmo planeta. Muito obrigado, professor, por ter estado esta noite no Conversas ao Sul. Nada, muito Um grande obrigado. abraço para si.